Todo mundo, o seu celular tá coisado pra você não brigar comigo também, né? Mulher, deixa eu coisar o coisa. Podemos? Podemos. Quem começa? Agora. Boa noite, galera! Estamos começando mais um Café com Plásticas. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Cliebe, a Clínica da Rua Bahia. Se você quiser gastro, Lu, você vai aonde? Cliebe. E se você quiser mastologista? Cliebe. E se você quiser proctologista? Cliebe tem tudo. Tem tudo o que você quiser, lá na Rua Bahia 587. Queria agradecer também a Mima e a Bela, que fazem a nossa produção Mima Melhoras, né? Espero Melhoras, que você já esteja fique boa. bem. Um cheiro no coração. Cheiro no coração, no Energias de cura pra você. Amém. E Bela, hoje ela fez eu ficar assim. Diz ela que eu tava linda, elegante, viu? tá então, linda mesmo. todo mundo, por favor, dizendo que eu tô linda. Bela, um cheiro. Tá lindíssima, maravilhosa. E hoje a minha make é by me, né? By você? By me. Tá linda, você é linda. Amiga. Me conte. Quem que a gente vai receber hoje? Me Eu trouxe conte até tudo. Eu Mas conto antes tudo. disso, Mas quem quer achar a Luana Rios? Quem Como é que aguenta faz? mais achar a gente que assiste aqui? Como é o nome que tem que falar? DRA. DRA, porque não pode falar doutora, porque não escreve doutora. Não escreve. DRA. Arroba não é o antes, né? Isso. Então não tem não. DRA Luana Rios. Exatamente. E E para cá? me achar, @DRA Karine Barreto com C de casa. Vulgo Barretinho. E quem a gente vai receber hoje? Minha gente, eu trouxe uma cola, porque o homem é importante, viu? É coisa. É E eu vou coisa. falar tudo. Facilitador de grupos terapêuticos com enfoque em renegociação traumática e equilíbrio corporal, mente e espírito. Terapeuta corporal com formação e experiência somática pela Associação Brasileira de Trauma, São Paulo. Mestre em Reiki pela Casa de Energia, Rio de Janeiro, e especialista em sexualidade e neotantra. Mestre em Educação, da UFES, e Cultura. Licenciado em Letras pela UFES e diretor teatral e compositor. Este é o homem, É só o isso. meu mestre de Reiki. A gente trouxe aqui Luiz de Lu. Fale o... Palmas, porque ele é muita coisa, merece. Agora, fale pra gente o sobrenome, pra eu não passar vergonha, eu não falei. Tutuarana, amiga. Tutuarama. 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 É complexo, minha filha. É complexo. Veio numa vivência esse nome. Meu nome de nascimento é Luiz Carlos Santos Prado. Durante muito tempo eu usei Luiz Prado como profissional. Mas aí, em 2019, esse nome apareceu. E eu mandei, isso pode ser dito aqui, porque, inclusive, é um espaço muito aberto e, para além da ciência, aqui tem ciência e espiritualidade, isso é muito importante na área médica. Esse nome apareceu numa vivência xamânica do Tuarama e eu adotei, mandei para a numeróloga e consagrei e ele está aí. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Gratidão, antes de tudo, Kanshashite em japonês, gratidão pelo convite, pelo acolhimento, pela confiança, pelo respeito. A gente está extremamente feliz de você estar aqui hoje. As mulheres são as mulheres. Eu estou ansiosa, né? Porque eu preciso muito conversar com ele. Tem muita coisa pra gente maravilhoso. poder... Vai precisar de uns 3 podcasts, viu? Só pode te dizer. Vamos. Mas vamos lá, comece, inicie. Então, Puxe fale tudo. aí. Você teve uma experiênciazinha aí como paciente, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente o que é que foi essa experiência, como que você se equilibrou, Sim. né, diante dessa experiência. Sim. A primeira relação minha com cirurgia se deu aos 18 anos. Um urologista falou que eu precisava fazer cirurgia de fimose, isso de uma sexta para uma segunda, já marcado para a segunda. Ih, maravilha. Não fiz nenhum exame pré-cirúrgico. E aí eu me lembro que durante o processo cirúrgico, na hora da anestesia local, no períneo, abaixo dos testículos, aquela agulhada, tá! Que eu carreguei durante muito tempo, essa dor. Durante muito tempo. Essa foi uma das primeiras que eu lembro, cirurgia traumática, porque é importante a gente falar sobre isso, porque depois a gente vai retomar quando a gente for falar de preparo pré-cirúrgico. Antes disso, aos 7 anos, idades pontuais, 7, 18, eu passei por uma cirurgia no céu da boca, porque eu caí e um dos dentes que eu nasci foi jogado para o meio do céu da boca. Então, meu palato duro foi aberto com uma pinça, um método antigo e um martelo. Enquanto eu chorava, eu via aqui naquela câmera do... O foco. O foco. Eu chorava e o cirurgião dentista dizia, você é um homem ou uma casca de jaca? Você é um homem ou uma casca de jaca? Isso tudo é importante para a gente pensar procedimento cirúrgico. O acolhimento, não acolhimento.
Então, nos 7 eu passei por isso, aos 18 eu passei por isso. Anos depois, 2015, já agora recente, né? É que eu precisei fazer uma cirurgia de hérnia de hiato, operar, cirurgiar o esôfago. O que é importante nisso tudo? O acolhimento e o olhar da médica foram outros. O acolhimento do anestesiologista, outro. O acolhimento da instrumentadora cirúrgica, outro. E isso tudo a gente vai entender no nosso bate-papo, que tem a ver com uma coisa chamada de eu renegociar o trauma em relação a procedimentos cirúrgicos. Porque primeiro eu fui traumatizado por 2 homens, o cirurgião dentista e o urologista. Na do urologista dos 18 anos, como ele não fez exames pré, teve uma coagulação sanguínea e os pontos, né, primeiro inchou a região genital e Abriu. E eu teria que refazer. Tempos depois foi que refiz, mas passei por essas questões, o que eu acho muito bacana, porque isso também nos constitui, nos forma, nos elabora como sujeitos, como seres humanos. Mas uma coisa que eu e Cá, a gente traz muito aqui é exatamente essa experiência do paciente para operar. E olhe como você... Parece uma bobagem, né? Sim. Uma cirurgia, mas olhe como foi traumático. Nem te explicaram o que ia fazer. Vai operar segunda-feira. Segunda tem vaga. E não tem... Como assim tem vaga, né? E o preparo, e o cuidado a coagulação de explicar sanguínea, tudo, como é a coagulação os exames sanguínea, pré-operatório, e explicar o que vai acontecer na mesa, né? Sim. E deixar ele absorver essa informação, né? É Porque importante. não tem tempo hábil, né? De sexta para segunda Claro para que você não, óbvio. absorver que você vai passar por um procedimento Procedimento cirúrgico, que precisa de uma recuperação, que você vai precisar abdicar de algumas coisas Sim, para isso, sim. vai precisar ter cuidados, né? Sim. Então, a gente traz muito essa questão da experiência do paciente, porque é uma coisa que faz total diferença, principalmente quando se opera pacientes saudáveis, que é o nosso caso. Sim. Na maioria das vezes, né? Nós também operamos doenças, Reconstrução, mas na maioria das nossas pacientes são pacientes saudáveis, que estão ali por um desejo, né? Sim. Por uma dor, mas é um desejo, né? Mas ainda assim, eu acho que se não for conduzido de uma maneira adequada, humanizada. humano, Por isso, pode eu se acho que é tornar um pior. trauma. Pode Mas ser um é isso, sonho. é isso que eu acho que é pior, porque são pacientes saudáveis. Então, a partir do momento que ela entra ali e passa por um trauma naquela cirurgia, Sim. é muito pior. Porque ele precisava fazer aquelas cirurgias, ele tinha uma doença que precisava ser resolvida, né? Eu acho que dizer que um trauma é pior que o outro é difícil, mas eu entendo o que você está dizendo. É assim, talvez na cabeça de quem está indo, De quem passando, está ouvindo, isso. eu preciso fazer aquilo. Na cabeça de uma paciente saudável, não, eu quero. Mas Exato. ainda assim, E eu acho que... Hoje eu posso dizer assim, nenhum médico tinha me dado esse diagnóstico que eu precisava fazer cirurgia fimose. Uhum. Eu caí e fui. Só assim. Imaturamente, e na verdade acho que não precisava. Existem essas coisas também, não é, Di? A gente sabe que existe. O que acontece, como é importante a gente pensar isso a partir desse exemplo? Eu fiquei anos e anos tendo uma dor na região do períneo, abaixo do saco, e ninguém identificava que dor era essa, vários exames, e eu só renegociei, enquanto eu organismo, essa dor com técnicas de terapia somática, ou experiência somática. E eu não fiz especificamente para isso, eu não fiz terapia destinada a resolver essa imagem traumática, mas fazendo, por consequência, eu fazendo para outras questões, ela solucionou. E hoje eu não tenho mais essa dor que foi lá do trauma, a agulhada, pá, inesperada. Então, gente, eu acho que faltou a gente explicar um pouquinho do porquê, né? Trazer Luiz aqui. Porque a gente identifica que existe uma ansiedade e um despreparo, muitas vezes, das pacientes que vão operar, né? Não só cirurgia plástica, mas outras cirurgias, e que, muitas vezes, umas dicas que ele pode dar aqui, simples, podem ajudar muito vocês a se prepararem, a estarem mais tranquilas, a levarem energias positivas para o dia da sua cirurgia, porque isso faz extrema diferença, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Exatamente. Né? No resultado da sua cirurgia, nas intercorrências, inclusive, a paciente que chega muito ansiosa, que chega com aquela energia pesada, Sim. carregada, a gente nota que acontecem coisas que não deveriam acontecer. Sim. E isso é muito real, não é coisa que a gente está inventando, gente. Não é coisa que a gente E todo mundo comenta, todos são médicos, muito céticos,
Mas todo mundo comenta, nossa, né, porque fulana chegou já falando isso, não sei o que, acontece. Geralmente, médico é um bicho cético mesmo, mas assim, eu falo muito de energia em todas as minhas consultas. Eu falo no Instagram. Então, quem me segue, sabe, eu acredito muito em energia. E um dia desse eu estava dizendo que a gente também escolhe o nosso paciente. A gente escolhe. A gente escolhe. É. Quando a gente não quer operar, a gente dá nosso jeitinho. Exatamente. Né? Porque é energia e energia é importantíssimo. O pós-operatório de vocês depende da técnica que a gente usa, depende do comportamento de vocês, depende de uma série de coisas, tanto médicas quanto de vocês seguirem nossas recomendações. Mas, pessoal, a energia que se coloca ali, a tranquilidade, essa ansiedade trabalhada, porque a ansiedade é de todos, mas a energia que a gente vai para o processo, eu não tem quem me diga que não faz toda a diferença, porque eu acredito demais nisso. E este moço está aqui hoje para ajudar a gente a entender como a gente pode jogar com toda essa questão da energia a nosso favor. Né? Além de dicas, é ensinar mesmo como a gente trabalha. Porque energia eu acho que é uma coisa que a gente trabalha, né? Trabalha. Ela está aqui. Eu trouxe esse exemplo porque o que eu ia lá dizer no final, eu trago agora, tá? Eu estou sob a condução, sob a responsabilidade de doutora Luana Rios e de doutora Karine. É muito diferente de quando eu estou sob a responsabilidade de outro tipo de médico, de outro tipo de profissional, que não olha o paciente como um ser humano constituído de corpo, mente e espírito. Se eu vejo o meu paciente apenas como corpo, a ser cortado aqui, cortado ali, tira de lá, tira de cá, independentemente de ser uma cirurgia reparativa ou uma cirurgia de emergência, se eu olho meramente como um objeto a ser cortado, eu estou desconsiderando outras áreas que serão importantíssimas, inclusive, para o processo de recuperação. E Luana falou uma coisa importantíssima, a doutora Luana Rios. Como eu entro no processo cirúrgico, como eu adentro a sala da cirurgia, como eu... Olha, na formação em experiência somática, a gente aprende uma coisa espetacular, porque a gente também trabalha com questão da anestesia e pós-anestesia. A anestesia, claro, é importantíssimo no processo cirúrgico, mas a gente sabe que dissocia. Ela é necessária, mas leva um tempo até o organismo ir voltando para o corpo, mesmo após meses, há pessoas que demoram mais. É mesmo? Dissociação? Eu demoro demais. Aqui pode dar o exemplo que eu quiser, não é um exemplo. Claro. Um exemplo. Eu não tenho como usar entorpecentes ilícitos. Uhum. Em 2006, eu fui experimentar a maconha e eu tive que ir para a Renascença porque isso aqui meu dizem que é aberto e aí eu vou muito rápido. Se eu vou fazer até endoscopia, que é com mera sedação, eu evito levar minha mãe vai saber agora. Eu evito levar minha mãe porque eu solto muita coisa. Eu começo a dizer fala coisas a vida dos bastidores, das coisas escondidas. Maravilhoso. E aí, no processo... A mãe não pode ir. A mãe não pode. Outra vez eu fui para um ritual e eu respeito muito relacionado à ayahuasca. Veja como isso é importante para o médico saber, porque o anestesiologista, o meu, por exemplo, ele sabe dessas minhas questões todas, o que me acompanhou nas duas últimas cirurgias. Fui para um ritual de ayahuasca, licença, eu dizer, Lu, para eu voltar, Lu, dizem que o povo voltou meia-noite e eu até 5 da manhã, uai. Depois um tal de rapé na Bahia, tchuf, eu uai. Então, eu já sei dessa minha questão, eu levo para os meus médicos, eu dissocio rápido. E para eu voltar para o corpo, eu demoro mais. Então, meus amores, usem pouca anestesia nele. Luiz não precisa de muita anestesia. Ele vai. Qualquer midazolamzinho, ele já tá lá em Nárnia. Sim, né? Nárnia agora. Para voltar, há pessoas que são mais aterradas, eu tenho muito elemento fogo e terra em mim, mas eu tenho uma coisa muito de lar. Sim. Então, para eu aterrar é mais complicado. Aí, voltando, isso que a gente trabalha lá na formação em experiência somática. Explica um pouquinho da experiência. A experiência somática é uma técnica desenvolvida por Peter Levine, que é um biofísico, psicólogo norte-americano. Ele investigou os animais na natureza e identificou que os animais não se traumatizam ou dificilmente se traumatizam porque eles, diante de uma situação, de um evento que poderia traumatizar, eles fogem, congelam
Desculpe, congelam não. Eles fogem, lutam e, portanto, não congelam aquela energia daquele evento, não se traumatizam. Já a gente, diante de um evento que a gente teria que lutar ou fugir, se eu não consigo lutar ou fugir, congelo essa energia, isso pode me traumatizar. E depois vem as consequências dessas traumatizações. Pode ficar no organismo por anos, décadas, e depois aparecer um TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Gente, que loucura. E você pode manifestar isso com outras doenças, por exemplo? Sim, pode. Pode. Transtorno de pânico, por exemplo, que não é uma doença, é um transtorno, mas pode vir em forma de transtorno de pânico, pode vir depressão, pode vir, por exemplo, queda de cabelo involuntária. Eu tive perda de músculo no glúteo e na perna direita dentro do mestrado em educação, quando eu era aluno da UFS, e nenhum médico descobria o que era. Fui para 22 ortopedistas, 5 neuros e não se descobria. Trauma. O que é que isso tem a ver com o processo cirúrgico? É que este eu aqui identitário, este sujeito, ele leva tudo isso para a mesa de cirurgia. Com certeza. E ele leva isso para o pré-operatório. Então, lá na Somatic, há uma frase que nos diz assim, ou experiência somática, como você entra na cirurgia, você sai da cirurgia. Como você entra na sala, você sai da sala do centro cirúrgico. A Arleide Menezes, que é uma das minhas supervisoras, ela me lembra sempre dessa fala. Ela é baiana e sempre me lembra. Como você entra no processo cirúrgico, você sai. Por que eu estou dizendo isso às duas doutoras? Lu sabe do último procedimento que eu fiz, em 2021, e eu estava ansioso em relação aos meus acompanhantes, por quem ia me acompanhar durante o processo cirúrgico. Quem era o acompanhante que ia ficar comigo no hospital, Importantíssimo isso. Importantíssimo a gente pensar isso para quem vai passar por processo cirúrgico, por ser operado, ser cirurgiado, cirurgiada. E a angústia, porque eu tinha muita gente querendo ficar comigo, porque eu sou uma pessoa muito agregadora. Eu tinha uma lista de umas 25 pessoas. Tem que fazer revezamento, né? E existiam pessoas que eu não queria que estivessem comigo. E que não têm condições emocionais de estar. Não tinha condições emocionais. Pessoas que são muito ansiosas. Pessoas que vão dizer assim, quando você estiver saindo da anestesia, que eu despiroco, por exemplo, e alguém vai dizer, se acalme, se acalme, se acalme. Isso sobrecarrega o organismo. Mais ainda. Então, se acalme, se acalme, se acalme, se acalme. Fique quieto. O mais saudável, dica para os acompanhantes. Aí a dica. Dica para os acompanhantes e as acompanhantes. Fecha nele. Dica. Quando a acompanhante ou acompanhante estiver ao lado da pessoa cirurgiada que está voltando, por exemplo, uma mãozinha perto do ombro. Se a pessoa se sobrecarregar e você perceber, ela não quer a mão, tira. Mas se você perceber que aquela mão está trazendo aconchego, dizer, eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, nós estamos juntos. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ao invés de se acalme, se acalme, se acalme. Por quê? O organismo já está sobrecarregado, já está mega ativado. E quando eu digo se acalme, se acalme, se acalme, se acalme, eu estou sobrecarregando um organismo que já está sobrecarregado. Voltando a esse ponto de como o organismo entra no centro cirúrgico, ele sai. Posso dar um exemplo? Por favor. Vários. 2015, lá a cirurgia da hérnia de hiato. Minha cirurgiã maravilhosa disse assim, não gripe, faça de tudo para não gripar, não gripe. E foi na época do Encontro Cultural de Laranjeiras, eu querendo ir ver os grupos folclóricos, e eu coloquei assim para mim, eu quero entrar nessa cirurgia mega bem. A cirurgia era numa segunda. Já cai dia de segunda quando eu preciso fazer alguma intervenção. Que é dia de abertura. É maravilhoso, viu, gente? Marque com a doutora Luana e com a doutora Karine. Insistam assim, bote na segunda, bote na segunda, bote na segunda. Que é um dia de abertura. Aí já fica a dica, é dia de abertura. E o que acontece? Aí eu quis ir para o encontro cultural e a cirurgiã pontuava, cuidado para não gripar, e me acompanhando pelo celular, cuidado para não gripar, cuidado para não gripar. Não choveu e eu vou ao encontro cultural de Laranjeiras, porque eu queria ficar muito bem. Quando eu vejo os grupos folclóricos que começam a dançar no meio dos grupos folclóricos, e samba de coco, samba de roda, samba de pareia, isso me aterra mais. Então, samba, dança indígena, forró,
nossos ritmos regionais, eles tendem a aterrar, gente. Essas pisadas, pá, pá, e eu lá vou bem aterrado para essa cirurgia. No sábado, no domingo que eu fiz, com licença, vou dizer outra coisa. Pode falar tudo aqui. Eu era kardecista à época e eu fui para o Bezerra de Menezes receber passe. Então, não estou dizendo vá receber passe. Siga o que lhe deixa bem. Se é, vou ali tomar um açaí, cuidado para não gripar. Isso vai me deixar bem. Vou tomar um sorvete, cuidado para não gripar. Isso vai me deixar bem. Vou andar na praia, isso vai me deixar bem. Isso já é um recurso terapêutico para o organismo ir cada vez mais se ancorando e se aprazeirando e se acolhendo. E eu fui ao Bezerra e tive uma experiência que não me cabe contar aqui, mas a experiência que eu tive lá, eu revivi quando eu acordei num quarto, no apartamento no Hospital Renascença. Quando eu acordei, vi a mesma situação e a mesma mulher que eu tinha visto, que por sinal era enfermeira e que estava lá, e eu sei que é real o que você está dizendo, eu sei que é real, porque há pacientes que vão dissociar mais mesmo, como eu disse, com a questão da anestesia, vai sair mais. Então, eu entrei bem e saí bem em 2015. Geralmente, quando eu vou precisar passar por alguma intervenção... Essa experiência foi boa, então? Maravilhosa. Aí então renegociou. Ele já estava aterrado, ele já estava todo preparado. Não, porque ele falou assim, a experiência que eu tive lá no Bezerra, quando eu acordei da cirurgia, eu tive a mesma experiência. Vi a mesma coisa. Aí eu só queria saber se foi uma experiência boa. Porque lá eu fui cuidado. Certo. Antes de ser cuidado. Exatamente. Operado espiritualmente. Sim, fui cuidado. E eu reitero, não estou dizendo aqui sejam espíritas, sejam bandistas, sejam budistas. Acredita no que você acreditar. Se eu sou evangélico e a fala do meu pastor vai me ancorar mais, ótimo. Se ouvindo uma música eu vou ficar melhor, ótimo. Se namorando na noite pré-cirúrgica, tendo um contato íntimo, vou ficar melhor, ótimo. Uma outra coisa que eu faço quando preciso passar por intervenção cirúrgica eu sei, a gente sabe que tem que ter o jejum. Sim. Por conta da anestesia. Antes de anterior ao jejum, eu como feito uma lontra. É um recurso feito uma lontra. E o que é que eu como no meu caso? Coisas que vão me aterrar mais. Mas ele é bom nisso. Então é importante você se conhecer para saber, eu sou mais aqui na terra, prático, workaholic, que vai e faz. Ou eu sou da poesia. Então eu preciso de coisas que me deem mais sustentação. O que é que eu faço, Karine? O que é que eu faço? Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Em cima. Eu preciso de batata doce, porque eu vou embora, né? Batata doce, mas nada cuscuz disso com ovo, macaxeira, banana da terra e inhame. É maravilhoso. Eu tenho que Só comer coisa um boa. monte dessas coisas, porque, né, se deixar, eu vou. Sim, Lu, Você quando você vai fazer uma colonoscopia, né? Eu já vou fazer 45 anos em agosto, então eu me trato preventivamente. Clieb, viu? Clieb tem colonoscopia. Clieb tem colonoscopia com preço maravilhoso, profissional espetacular. Não se entreguem a quaisquer mãos, porque inclusive colonoscopia tem a parte anestésica também. Exatamente. Cuidado. E lá é com anestesista tudo bonitinho, dentro das normas, os padrões internacionais de segurança. É importantíssimo. Aí, voltando à questão da colonoscopia, se eu vou fazer uma colonoscopia, as pessoas dizem que ficam mal. Eu já fiz umas 4. Tranquilo. Tranquilíssimo, porque eu faço tudo. Mas é o preparo, né? O preparo, inclusive, alimentício. Verdade. Sim, da macaxeira, do inhame, do cuscuz com ovo, do andar na praia, do quem vai me acompanhar, do dançar. Então, são os recursos que eu busco, e que podem me ajudar a estar mais presente e inteiro. Mas aí, Lu, vem uma coisa muito do autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer para saber o recurso, a arma que a gente tem para usar a nosso favor, né? E é um lugar, eu queria tanto disseminar o processo terapêutico para todo mundo, assim. Eu sei que é uma coisa que tem muita gente que não acredita, tem muita gente que ainda brinca, né? Doido, faz terapia, doido, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que hoje eu estava conversando com o Grazi exatamente isso. Eu fiz, olha a evolução de diferença de duas... Com a mesma coisa, a diferença de evolução de paciente. A ansiedade. Muito. Isso muda
completamente Inclusive, a evolução do Eu pós-operatório. não sei se você tem essa percepção e essa experiência. As pacientes que chegam para anestesia, na hora ali da anestesia mesmo, e que estão muito ansiosas com medo, acordam mal. Acordam mal. Já percebeu? Como você entra, você sai. Como eu entro, você sai. Acordam mal. Como você Mas sai. acordam mal. É como você entra, você sai. Ansiosas e acordam E se batendo. Esta pessoa que está na sua frente me ensinou uma coisa que, ó, eu sou sacaneada no centro cirúrgico. A palavra é sacaneada. Brincam, sacaneiam com a minha cara. Porque ele falou assim, Lu, fecha o umbigo pra ir. E agora eu fecho o umbigo. E é antes, e eu Fecha o fechava. umbigo o quê? Bota uma moeda? Ah, E- meu e filho, os você quer pagar- saber o que é que eu boto? Pode. Posso contar? Pode. Ah, aqui tá, o podcast é nosso. Eu boto, É para falar a verdade. eu opero com alho. Sim. Isso quando esse alho não tá reikiado. Sim. Alho reikiado, Como é que fecha aqui. reikeia Reikiado com reiki. o alho? Cheio de reiki. É que ela é reikiana, né? Então, Ela já ela sabe. é Você formada- requeia, é. você mesmo faz o reiki do alho. É, tem mas ainda informações precisa de- aprender mais. Ainda vai acabar, O que é mas- importantíssimo, gente. Eu tenho uma coisa muito séria em mim. Eu vou ao médico, eu procuro saber um monte de informação antes. Esse médico aqui, como é? Esse aqui, como é? Esse aqui, tá. E para uma médica que é reikiana, e para outra médica, Karine, que é cantora. Por que eu acho que Ela é faz cantora. diferença? Porque o olhar, A sensibilidade é outra. Um exemplo aqui, vou ensinar um mudra, que se faz o mudra. Mudra, alguns chamam mudra, que tem a ver com intuição. Aquela percepção que chega e que não é do nosso campo estudado pela ciência, que é aquela vozinha que vem, que não é estudado pela ciência, não, desculpem, que muitas vezes não é validado. Desculpem, Exato, é. porque a ciência também estuda, né? Ciência e espiritualidade. Ciência estuda muito espiritualidade. As Sim, pessoas que não entendem, que não sim, sabem sim, disso, sim, mas a sim, ciência sim, tá sim, assim, sim, ó. Sim. Eu queria dizer que muitas vezes não é validado. Exato. Mas inclusive em Pernambuco tem um grupo de ciência e espiritualidade muito bacana, o professor Arino, acho que é o nome dele. Aqui, ó, eu precisei ir a um otorrino, e eu estava dizendo ao aluno, que eu tenho 2, um deles a conhece, e eu precisei ir a um otorrino, o rapaz, quando eu liguei da recepção da clínica, o telefonista me falou 2 nomes. Aí eu disse assim, tem vaga sexta para fulano e fulano. Eu, dê-me um tempo que eu volto já a ligar. Eu vou sentir quem é. E eu fiz isso aqui. Eu acho isso. Ó. Percebem que a gente intuitivamente, sem a gente programar fazer, a gente toda hora está usando gestos sagrados, Sim. sem consciência de que a gente está fazendo, muitas vezes. Fiz isso aqui e só fiquei. Quem é? Tá, quero esse. Fui, marquei para uma sexta. E eu tenho 2 otorrinos maravilhosos. Posso dizer os nomes, né? Pode, Pode. aqui a gente pode falar tudo. Doutor Antônio Teles, maravilhosíssimo. Antônio Augusto. E doutor Gustavo Lima Cardoso, show espetacular. Um cheiro para os dois. Gustavo estudou comigo. E com Luana, e com É. Lu, doutor É. Gustavo, maravilhoso. E aí eu escolhi lá, né, já sou paciente também do doutor Antônio, mas nessa outra clínica tinha doutor Gustavo e um outro, que não era doutor Antônio. Eu escolhi Gustavo, aí fui. Numa sexta-feira, aí Gustavo me atende, aí chama Luiz Carlos. Eu, eita, que voz de cantor. E a gente já começou a conversar. E Quem gosta de conversar é ele. É ele. E depois de um tempo ele... E você veio aqui, o que foi mesmo? Chega, a hora já tinha aí. Que ser humano... Então, a primeira grande dica é extremo cuidado em relação ao profissional e à profissional que é escolhido. Quem é este ser que eu estou escolhendo? Claro que eu não vou saber a vida dele, toda as questões mais de fórum privado, não tem como eu saber, mas em que mãos eu estou me entregando enquanto organismo, enquanto ser humano. Eu respeito o meu organismo, eu respeito o ser que sou. Se eu respeito o ser que sou, eu não posso me entregar a quaisquer mãos. Nossa, que maravilhoso. É sobre isso, Grave né? isso aí, gente. É isso. É sobre isso, sabe? Porque a paciente às vezes chega assim, não, doutora, vamos ao mais importante, o preço. Não é sobre O isso. preço é o menos importante disso tudo, do processo. Como em tudo na vida é incrível. Incrível. Porque você pega assim uma Karine e uma Luana, por exemplo, sem puxação de saco, mas um fato. Obviamente, eu falei sobre a Luana lá ao doutor Gustavo Lima, e falei também, porque eu fui olhar, né, o café com plásticas. Investigar se E essas doutor meninas Gustavo disse, do café com plásticas, tal, no consultório. Karine, E eu você tá falei, famosa, viu? É, A gente olha, tá Karine. famosa. Karine do samba. Hoje eu recebi um elogio, fiquei maravilhada de um colega cirurgião plástico.
Ele falou Manda um assim, beijo pra ele, a gente gosta dele. Marcelo, um beijo. Marcelo Pinheiro, um Fiquei cheiro, lisonjeada, lisonjeada. Ele Karine me ligou encontrou- pra falar de você, viu? Liguei. Olha aí. Ele me encontrou e falou, eu tô adorando. Eu falei, é mesmo? Karine- É mesmo? Karine adora. Mas encontra, E isso aí. ontem eu estava na praça de alimentação do shopping com minha amiga Aline Cagé e pontuando isso, né? A Aline é uma mulher maravilhosa e que pretende conhecê-las, e eu sim, falando sobre o trabalho por conhecer Luana, né? E Karine eu estou conhecendo hoje, mas já vi gente, é do samba. Então, sem puxação de saco, deem atenção e privilegiem pessoas que, quando vocês chegarem ao consultório, no pré-operatório, quando forem fazer os exames vão ser avaliados profissionais que validem a história de vocês. Porque não é assim, todo mundo é igual. A caixa de lápis, inclusive, tem cores diferentes, como é que vai cirurgiar todo mundo do mesmo jeito? O corte pode ser o mesmo, mas o organismo é diferente. E, às vezes, até o corte e o procedimento do protocolo, que é o mesmo, na hora tem que ter alguma outra intervenção. Na hora precisa se fazer, pô, eu abri e tinha isso aqui, e eu precisei retirar. Então, somos diferentes, a gente precisa estar sob o cuidado de pessoas que entendam que somos diferentes e que trazem um ouvido acolhedor quando a gente está dizendo nossa história lá, porque esse ouvido é representação do coração. Tem muito cuidado, portanto, com Eu quem tô a gente aqui, escolhe. eu tô assim, ó. É, ele é maravilhoso. Não consigo nem fazer pergunta. Nós três somos, e as pacientes e os pacientes também. É uma egrégora. Mas sabe o que é? É sobre a gente... A gente conversa muito sobre isso. É sobre a gente trazer aqui gente que a gente acredita no que a gente... Verdade. Que acredita no que a gente acredita, né? Sim. É. Lógico que tem que trazer o diferente também, que a gente quer a opinião de todo mundo, mas eu e Cá, a gente conversa muito sobre isso, de trazer pessoas aqui que realmente a nossa energia, a gente olha e fala assim, não, isso aqui vai acrescentar para todo mundo também. E aí eu acho que a gente está acertando, viu? A E que gente vai ter ver, diferença, né, Não Lu? teve nenhum convidado que a gente falou, não vai ter E mesmo. que vai ter diferença, mas se a gente vai para o diferente demais, gera guerra, choque. Choque. Então é É trazer o que Não, é e similar outra de- coisa, É tem isso que mesmo. ser coisas que a gente acredite. Não assim, não precisa ter a mesma opinião que a gente, mas precisam ser Sim. pessoas éticas, Sim. pessoas que acreditem no que a gente acredita, né? Pessoas que trabalhem da forma que a gente trabalha. Então, assim, a gente não pode simplesmente trazer... A gente teve até uma discussão sobre isso, assim, porque tiveram algumas opiniões que a gente divergiu um pouco no começo, que, assim... vamos trazer fulano. Eu falei, mas o que é que fulano vai agregar para o nosso podcast, né? O que é que fulano talvez não tenha tanta... Não entre a gente, mas quiseram pedir pra gente pedir pra gente trazer pessoas que eram famosas Sim. e que a gente criou resistência não a tem trazer. conteúdo, entendeu? É o famoso famoso quem? Edita! Mas famoso que não tem conteúdo, veja. Luiz, Porque de vez em quando dá um pessoas- sincericídio nessa Mas mulher. veja. Vá, minha filha, se eu solte. vou finalizar. Posso finalizar? Vá, pode Deve. finalizar. Não, porque assim, pessoas blogueiros, assim, que não tinham, tipo, o que é que a gente vai falar o que dessa pessoa, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu fiquei falando, não tem nem tema pra essa Não tem pessoa. uma riqueza dessa pra apresentar pra Não dizer pra tem. gente. Não Muito tem. Não tem. gratidão. Não, de E a gente verdade. se reconhecer. De verdade. Porque quem a gente escolhe é como para namoro, gente. O profissional da medicina que a gente escolhe é como para namoro. Eu vou namorar qualquer pessoa, é qualquer pessoa Não, que eu vou casamento, é isso levar mesmo. para o quarto, para a cama, para casa. Então, o médico também, o que ele deixa na nossa vida, a gente leva para o resto da vida. Os profissionais que me atendem são maravilhosíssimos. E aí, voltando logo, você tinha pontuado a questão da ansiedade. Uma coisa é alguém que tem transtorno de ansiedade generalizada de ansiedade, não é? Que vive no pico. Que está na crise. Que está tá na crise, que tem transtorno de ansiedade. Outra coisa é essa ansiedade que vem, Que está posta na nossa sociedade. que né? está posta, ou a ansiedade que me aparece porque eu vou passar por um processo cirúrgico, vou ter que fazer exame, vou ter que isso. Ou a ansiedade, por exemplo, aqui gostosa. Claro que para vir para aqui hoje, vem uma ansiedade. Minha, sua, de Karine, que Sim. bom. Eita, hoje como é que vai ser e tal. Essa ansiedade é saudável, inclusive. É saudável, porque a gente já tá no presente, mas a coisa do futuro. E a ansiedade é tida também muito como um chamado de proteção do organismo para alguma coisa que vai nos acontecer
Sim. e que a gente precisa estar Preparado. preparado. Sim, sim. Um alerta. Um alerta, um alerta. Aí aqui, por exemplo, se eu tivesse com medo, eu ia estar, que hora acaba para eu fugir daqui? Então a ansiedade nos ajuda a nos proteger também. Sim. De que situações eu vou precisar fugir, em que situações eu vou precisar lutar. E se isso é constante, claro que eu entro lá no transtorno generalizado de ansiedade. Mas se é para um processo cirúrgico, veio, o que é que eu posso fazer? Quando eu preciso, aí dica é enquanto terapeuta e enquanto ser humano, paciente. O que é que essa cirurgia vai me trazer de benefício? Já canaliza a energia para... O que é que ela vai me trazer de benefício? Enquanto travessia para a minha vida, o que é que ela vai transformar em mim? De novo, sob os cuidados de quem estou para fazer essa travessia. E sob os cuidados de quem estou, é toda a minha rede de apoio, acompanhante do não sei o quê, e papapá. A equipe médica, a instrumentadora, quem é o anestesiologista, em que lugar é, Quem vai me cuidar, quem vai me cuidar. Então, essa travessia vai me ajudar a me curar em quê? Quais são os benefícios dela? Independentemente se é uma cirurgia tida como estética ou se é uma cirurgia de alguma patologia que eu estou lá e tenho que fazer urgente, no que ela vai me ajudar? No que ela vai me transformar de novo, recorrendo a isso. Quais são os benefícios dela? Porque a gente fica muito nesse aspecto mais negativo, muitas vezes, quando a gente vai passar por processo. Ai, meu Deus. E se acontecer isso? E se acontecer isso? Aí é que vem a coisa da ansiedade. E como essas pessoas podem trabalhar isso? Então, né? essa coisa... Isso é importante. Sim, Karine. Essa coisa que me desorganiza. Porque tem gente que não consegue isso, né? Não consegue. É. Aí, umas diquinhas. Se essa ansiedade me desorganiza, o que é que eu preciso fazer? Olha, aí pode até ser difícil, mas uma dica. Depois dou umas mais fáceis nesse nosso bate-papo. É muito bacana a gente tentar identificar se essa cirurgia marcada, ela está sendo gatilho que acionou algo em mim. Sim. Que não é de agora. Vou fazer a cirurgia agora. Mas, meu Deus, eu marquei e não estava assim agora depois que marcou, porque ela... Acendeu alguma coisa. Então vamos lembrar porque eu contei lá da cirurgia no palato duro e na genital. Agora o processo cirúrgico poderia reativar aquilo lá de trás. Como eu fiz 26 anos de terapia, não direcionado a isso, mas para mim como um todo, então eu estou mais recursado, mais presente e com mais condições de passar sem me retraumatizar. O que é que acontece também no processo cirúrgico? No pré, durante, mesmo que a gente esteja lá sedado, anestesiado e no pós também. Pode ser que alguma questão lá de trás minha, de infância, a cirurgia seja gatilho para eu voltar para aquele lugar. Tipo, meu pai me esqueceu na escola e eu, como criança, interpretei aquilo como abandono. Olha, parece bobagem, mas veja como isso tudo vai. Traz. Como abandono. O meu pai e minha mãe me reprimiu na frente do coleguinha no aniversário porque eu derrubei o bolo da festa e apanhei. Humilhação. Injustiça. Então, a ferida do abandono, da humilhação, da injustiça, da traição e por aí se vai. Pode ser que sejam reativadas... No trauma cirúrgico. Sem dúvida. Sim, porque aí o que eu tenho que fazer? Quanto mais eu me conhecer, mas isso aqui me lembrou aquela situação lá, eu vou tentar respirar. E ótimo quando eu tenho a ajuda de um profissional, para a gente conseguir desidentificar essa imagem de que agora é um momento presente, mas que como eu ainda estou naquele trauma, essa imagem me levou para lá. Olha um exemplo. Uma criança que perdeu a mãe quando ela foi fazer cesariana para nascer o irmãozinho dele. Então, qualquer coisa que lembre cirurgia para ele... É traumático. Vai pro pico, se ele não tiver resolvido isso internamente. E não é resolver assim, eu quero resolver. Não é eu quero resolver. Sim. Não, tem que soltar o controle. E outras situações bem delicadas que podem ser que o nome cirurgia, o nome anestesia... Vou contar um fato, viu, Lu? Minha mãe vai me matar.
E eu vou poder falar o nome cartomante? Pode. Veja Aqui bem. você pode Repare, tudo. olha que doideira, minha gente. Que doideira bacana é aqui. Aqui pode tudo. O Aqui é arquétipo tudo do liberado. louco, inclusive, gente, ele é arquétipo muito do- saudável, porque o arquétipo do louco é aquele que permite construir o novo, subverter a ordem patriarcal, inovar e ser. Eu estava um dia, né, assim, uma menina disse, vou botar cartas para você, vejam que viagem, gente. Botou, aí disse, ei, sua mãe vai ter trombose. Eu enlouqueci. E eu liguei, minha mãe. Aí inventei uma história. Eu tô sabendo que a senhora está prestes a ter uma trombose. Aí ela fez, bichinha. Mata a mãe do coração, Luiz. Quem lhe contou isso? Quem foi que disse? Aí disse bem assim, foi doutora fulana de tal, você conhece? É. Gente, que incrível, gente. Tá. Não estou dizendo vão para cartomantes, não é isso que eu estou dizendo. Não Não é Já sobre é deixa isso, o é. endereço e o telefone da cartomante aí. O que acontece, gente? Olha o que eu fiz de imaturo. Eu estava com tanto receio de minha mãe ter alguma coisa que eu forcei. Eu só disse assim, minha mãe, ou a senhora marca a cirurgia ou não vai me ver mais. Olha que coisa. Isso Eita, é- que é. pesado. Joguei para ela, isso tem uns 15 anos, mais. Marcou. Gente, quando essa mulher saiu do processo cirúrgico, estraçalhadíssima. Já antes e depois, ela foi muito nervosa. Por quê? Olha aí, para explicar essa coisa da ansiedade. Ela passou por 3 cesarianas horríveis. Para me ter, para ter minha irmã e para ter meu irmão. Quantas mulheres passam por essa experiência, viu? Pois é. da- Da Horríveis, cesariana. a cesariana que marca e que depois ela vem para cá e aí é bom porque quando eu pego profissionais assim, se eu souber usar isso, eu vou subverter, reverter e renegociar o trauma. Mas minha mãe não, ela foi forçada, foi benéfico, ela fez a cirurgia de varizes, ótimo, mas aquele organismo naquele momento talvez não estivesse preparado para ir Para naquele aquele empurrão. trauma. Sim. Sim, Hoje eu não faria isso. sim, sim. Perguntem mais, Karine. Joga aí. Gente, eu tô Não, prestando mas é atenção, maravilhoso, né? né? Porque... essa Agora eu não estou coisa- dizendo vá para cartomante, viu, gente? Não é sobre isso. Não é sobre isso, é o tem que ir exemplo. no que tem que seguir o que a gente acredita. Mas só vou dizer um negócio sobre aterrar. Eu até converso muito sobre isso. Eu não sei se é porque eu preciso, né? Eu preciso Nós muito dessa dois. coisa de aterramento. É. Amanda, que você quer trazer? Amanda, Até. olha, Karine Quero. enche o meu Vem, saco. Amanda, beijo. Eu vou deixar isso gravado todos os dias da minha vida. E eu já falei isso pra você, né? O que é que acontece? A Amanda faz muito pra mim exercício de ground. Sim, Quando a gente fez o reiki, ele falou, Sim. Luiz também falou pra mim, precisa Sim. aterrar. sim. Eu sou aquela que também não posso usar ayahuasca. Se eu for maconha, eu não posso nem chegar perto. Não, nem o cheirinho não dá. Eu já sou avoada. Você sofre disso comigo, né? Lu, faça isso agora, porque eu sou avoada pra... Aí é Eu, gente, Equilibra, né? eu sofro. Queria falar exato. isso. Mas aí Equilibra. meu foco, por exemplo, aí na hora de operar, eu tô hiper focada. Depois eu tô sem energia nenhuma. Sim. Tipo assim, acabou. Porque é Levou exato. toda a tua Mas energia. olha isso, eu tive que aprender isso sobre mim. A gente tem que aprender. Independente de tudo isso, eu acho que o aterramento, Sim. um para mais, outro para menos, serve para todo mundo. Porque eu acho que, em algum ponto, isso aí agora é uma dúvida, em algum ponto, essa coisa do antes da cirurgia, a paciente trazer mais essa presença, por que eu estou fazendo a cirurgia? Essa Qual o consciência. benefício dessa cirurgia? Por que eu estou escolhendo fazer? Eu estou escolhendo, por exemplo, trazendo para a plástica. Eu estou escolhendo. Eu quero me operar. Por que eu quero me operar? E alinhar a expectativa dela. Porque, às vezes, ela faz esse exercício, mas ela está pensando em sair dali uma princesa. Sim. E aí ela esquece que existe um corpo de antes. E que a gente não existe, a gente transforma. E realmente tem coisas que ficam belíssimas. Mas a gente depende muito daquilo sempre fala que isso. vem antes pra gente. Depende da matéria-prima. E o Instagram tem uma coisa maravilhosa, que é você conhecer o profissional, você pelo menos tem uma ideia de quem é aquele profissional, mas ele vende um sonho. É a realidade, vende o sonho. Então, você vê aquele abdômen perfeito, você vê aquele... eu quero também. Mas, às vezes, não é para você aquilo. Como que a paciente que está indo para uma cirurgia, independente do que ela tem de material, de matéria-prima, de corpo, como ela consegue fazer esse processo e como a gente, enquanto Alinhar a profissional, expectativa. consegue alinhar a expectativa dessa mulher, desse homem que está na nossa frente, borbulhando de ansiedade e consumindo fotos de abdômen Conteúdo, perfeito, de bunda é. perfeita, de rosto perfeito. De mama perfeita. Como que a gente, como profissional, alinha isso e como que
o paciente alinha isso? Então, uma dica que eu vou dar. Eu acho que um trabalho de equipe que vocês já fazem, mas aí é preciso umas terapias focais, psicoterapia focal. É isso que ela... Psicoterapia focal para autoaceitação, antes de tudo, que não vai se dar só na terapia focal de imediato, mas uma terapia focal para suavizar essa ansiedade e para depois, talvez, a pessoa continuar em terapia. Por exemplo, quando eu tive transtorno de pânico, que se curou em 3 meses sem medicação, com técnicas de experiência somática, com a minha terapeuta Marinúzia Rodrigues, depois eu continuei o processo pós-pânico. Passou, renegociou, isso foi 2010, e eu continuei o processo. Eu já fazia terapias antes com uma psicóloga muito boa, estou dizendo o nome de todo mundo. Não, né? pode dizer. Juliana Mendonça, maravilhosa, já fazia com ela. E também fui acompanhado depois por Marinúzia Rodrigues, que trabalhou com experiência somática. Então, isso que eu estou dizendo como exemplo. Trabalhei ali o pânico. Em 3 meses ele foi renegociado. Acredito que, olha, esse paciente, como ele está dissociado em relação à imagem, e eu com problemas de autoimagem, muito mais delicado esse problema aí de autoaceitação, porque massa, fica mais bonito fazer, lapidar, tirar, ajeitar, já está bonito e vai ficar mais ainda. Mas há pacientes, por exemplo, que vão passar 10 anos fazendo cirurgia, tipo aquele, acho que posso sempre citar, não é? O Ken Humano, que agora é Jéssica Alves. Não tem? Eu não sei esse. É, o Posso Ken citar, Humano, né? o Ken Humano fez não sei quantas cirurgias, acho que mais Pode de 30 tudo aqui. cirurgias. Pode. E aí eu me responsabilizo por essa fala, né? Vejam bem, quantas cirurgias essa pessoa fez, plásticas? Aí tem alguma Tem mais coisa de aí, né? 70, acredito. Tem um menino que também ficou para E- tentar parecer o Rick Martin agora também, Sim, fez não sei quantos e que esse que procedimentos. se chama agora Jéssica Alves, acho, diz que está muito mais feliz, se encontrou neste corpo de mulher, porque não se reconhecia naquele corpo de homem, mas passou por vários procedimentos Cirúrgico. cirúrgicos. Então, que bom que agora se está melhor, como essa pessoa diz, ótimo. Mas há também a necessidade de uma psicoterapia mesmo aí, de doutora Luana e doutora Karine dizerem, olha, eu vou te encaminhar para a psicóloga tal, que trabalha de forma focal, para suavizar isso agora, e depois do processo da cirurgia, a gente vai ver se você precisa continuar fazendo. Porque essa pessoa está querendo vender ilusão para si mesma. E me parece, é óbvio, as médicas estão em outro caminho, que é vamos trabalhar com a realidade, porque eu não quero vender ilusão. Sim. Exato. As é duas estão aqui, a fala delas me mostra isso claramente, não é nem nas entrelinhas. A gente não quer vender ilusão e não quer enganar ninguém. A gente Não, quer não trabalhar quer. com o que é real. E que é uma coisa aí que já ajuda para o processo de pré-cirurgia e ansiedade. De novo, a ética profissional é algo que nos ajuda a nos ancorar. Porque o nosso organismo pode ser enganado aqui, mas ele como um todo, ele sabe quando está Sabe, ele sabe. A gente aqui não fica sempre pá. Então isso já ajuda. Uma outra coisa que ajuda realmente são exercícios que vão fazendo a pessoa voltar mais para este mundo terreno. Ensine a gente esses exercícios, adoro. Eu vou poder levantar aqui. Pode, Vai. você pode. Foca a câmera nele levantando, adoro. Eu vou mostrar já um, mas vejam bem. Um exercício que ajuda muito a andar descalço. Quem tem problema de botar o pé no chão, bota uma meia e vai. Quem mora em casa, ótimo, que tem um quintal. Ter contato com grama, ter contato com árvore. Dizem que é doidiça, mas abraçar a árvore. Areia da praia. Areia da praia, a gente é natureza. Como é que é doidice abraçar a árvore? A gente se desvinculou da natureza. Nessa coisa urbanoide nossa. Mas nós somos micro do macro. Então, a areia da praia, Lu sabe, eu só vivo no mar. Na época de chuva, eu até vejo qual dia que não está chovendo para ir. Porque eu vou e faço minha meditação naquela área do mar. Que isso é ótimo, viu, gente? Que é mais rasa e que a onda vem. Ficar em posição lótus, que é aquela de pernas cruzadas, sentado, cara. Porque vai assentar bem os seus 2 isquios, aqui da região do glúteo, vai assentar bem. Eu vou conseguir com as pernas cruzar o meu masculino e o meu feminino, integrar o meu yin e o meu yin yang, meu noite e dia, céu e terra. Eu estou integrando as instâncias em mim que não são opostas.
São duas faces de uma mesma moeda. Então, sentar na praia, isso aqui, voltando, andar descalço, muito contato com a natureza. O que Luana falou maravilhoso, para quem puder, né? Porque tem gente que não pode comer macaxeira e constipa, mas macaxeira, inhame, batata doce, banana da terra, são alimentos que, para determinadas pessoas, aterra muito. Existem, por outro lado, pessoas que são aterradas demais e que e que vão precisar de uma certa poeticidade para alguém que chega no consultório de você já, eu já quero para tal dia, não sei o quê, papai, tem que ser assim. E que, às vezes, algumas pessoas que são aterradas demais, não são todas que são aterradas demais, mas boa parte é controladora. E algumas pessoas que são muito aterradas tem que se permitir a vulnerabilidade, gente querida, de receber a anestesia e se entregar à mão das profissionais. Sair dessa... É difícil, porque quando a gente está no controle demais, na defensiva, é porque algo lá atrás nos feriu e a gente agora precisa ser esse sujeito, essa pessoa, essa mulher, né? Blindada. Mas vai na respiração e sentindo, quem é essa pessoa que está comigo, me cuidando? Né? Toda hora eu estou voltando para quem está cuidando da gente. Porque não sou eu que vou para ali. É um grupo, sejam de médicos, e é também quem está comigo. Então, me entregar a vulnerabilidade, e se eu me permitir agora me vulnerabilizar, seria tão bom, como Luana disse, todo mundo tivesse esse acesso ao percurso de busca de psicoterapia, para o autoconhecimento. E por que é que eu não me vulnerabilizo? Sim. Todos nós temos medo de ficar vulnerável. Mas aí, quando a gente se apaixona, o que é que acontece? Vulnerabilidade. Vulnerabilidade, ansiedade. Ai, a pessoa vai me ligar. Sai do controle. Sai aqui, a respiração, a gente vai perceber, às vezes, lá no consultório, na leitura corporal, tá lá. Alguém que tá... Sim, aí a cirurgia é tal dia. Como é que você tá para isso? Isso aqui vai arquear. A respiração vai ficar muito mais aqui. E o treino de respiração diafragmática vai ajudar, porque não vai oxigenar tanto. Então, e se você experimentar agora, soltar um pouquinho aqui e respirar de forma mais profunda? Tem exercício de contar o tempo. Vamos em 2. Isso vai desarqueando. E eu vou me vulnerabilizando. Sim. Vou mostrar já. Me lembra de mostrar esse aqui do... Sim. Vamos ver se dá certo mostrar isso aqui. Do a gente vai do Zen Budismo. Pode? Pode. Em vez de ser lá na frente. Vamos tentar. Mostra. Ó. Puxa o seu microfone para você, mais para cima. Aqui. Bacana aqui? Tá. Sobe mais? Acho que... Aí. Tá aqui. Só falar mais alto que pega. Falar alto é comigo. Abaixo do nosso umbigo, a gente tem um ponto que no Zen Budismo a gente considera um ponto de força maior do ser humano, que ele é chamado no Japão de... no Zen Budismo de Hara, na China de Dantien e no Japão de Tanden. 2 a 3 dedos abaixo do umbigo. Eu vou pegar os meus dedos, os 10 dedos, e vou colocar nesse ponto, perto do umbigo. Vou flexionar um pouco os joelhos, botar paralelo aos quadris. A gente fazendo. E elas fazendo. E quando essa ponta de dedos esquentar, essas pontas esquentarem, vai vir um calorzinho, a gente espera uns segundozinhos e vai esquentar. Eu vou fazer isso aqui, tem uma coisa imagística para a gente fazer aqui de visualização criativa, que é visualizar luz vermelha limpando essa região. Tem que ser vermelha, é? Luz vermelha. Por quê? Porque aqui a gente tem, né, no estudo dos chakras, o chakra básico, que é da sobrevivência. Então, limpar isso aqui. Limpa. A dica é, quando eu estou fazendo isso aqui, e estou limpando, às vezes ele começa já limpando e depois faz isso aqui. Limpei, volto para aqui e veja só, Lu. Independentemente da fé, vou sentir, se eu não confio que tenha Deus, que existe, eu vou vibrar e pedir que tudo dê certo, que tudo dê certo. Se eu acredito num Deus, numa força maior,
eu vou pedir aqui proteção e raio branco derramado sobre mim, com um cano aqui de luz se derramando branco sobre mim. E depois disso, pego essas mãos e trago para o meu coração. E visualizo cor verde. Fico aqui um pouquinho acolhendo. E visualizo luz azul no meu entorno e ancoro com amarelo. Menina, tem várias cores aí. Pra aterrar. Eu faço de forma Isso diferente. tudo com o joelho flexionado, né? Já doeu meu quadríceps só de ver você aí. Vou você contar, consegue mas achar? no bastidores você fala pra ela. Ele consegue ver. Ele vê sua aura. Olha. Ave Maria. Depois Não vai perguntei ele. ver, Karine, porque veja, esse lugar que você vai ficar aqui é o seu ponto de conforto. Relaxada. Vai relaxar. Entendi. Vai trazer mais Então, força. primeiro luz vermelha. Aqui, Luz vermelha. Sentiu. Depois luz branca. luz vermelha, varreu, voltou para aqui, esquentou de novo. Luz branca, volta. Luz verde. Já aprendeu tudo. E galera. vai no azul, pá nas cadeiras. Pá nas cadeiras, amarelo. Amarelo. Ah, nas Isso é um cadeiras, exercício fala. de aterramento, de presentificação. Já vou fazer, fica chegar mais- em casa. Vou Tá. fazer. Aí eu sabe o que eu sugiro, mesmo que a gente não acredite. Karine já acredita, já vai fazer. Microfone. Já vai estar mais presente nos sambas dela e nas cirurgias. O que é que eu sugiro? Se a gente não acredita, vamos experimentar por experimentar. Só faz, e vamos porque ver o resultado disso. só a posição de você estar nessa posição de agachamento já aterra. Já traz um ground. Ground, exatamente. Já traz um ground aqui, já traz. Vamos experimentar para ver no que dá. Eu tenho uma colega que hoje é professora da Universidade Federal de Sergipe, que quando eu comecei a fazer reiki, Lu, ela não acreditava e ela zombava. Vai, aplique! Aí tem aquilo de assim, as pessoas dizem assim, é melhor se a pessoa acreditar, vai dar mais resultado. Se não acreditar, vai dar resultado? Bom, ela dizia, vai, aplique. Eu precisava treinar, então eu pá. Hoje ela é mestra em reiki. Gente, claro. tá vendo? Hoje ela é mestra em reiki. Explica um pouco do reiki. Tem gente que tá assistindo que não sabe o que Ah, é reiki. reiki. Aí, Antônio, pra Importante, você, viu? que você fica me sacaneando. Oi, Antônio. Aprenda o que é reiki. Veja bem, Lu é reikiana. Reiki é uma técnica oriental japonesa, de origem japonesa, que capta, a gente é preparado para capturar essa energia suprema que está aqui, e a gente é como se fosse um cano, um tubo, por onde essa energia vai passar para a gente transferir. Transferir em que sentido? Ou transferir para o meu próprio organismo, ou para outro organismo, seja este um ser humano, um animal, uma planta. É uma técnica de energização, limpeza. Portanto, faz parte das terapias vibracionais. Tem uma definição que a Diane Stein dá no livro Reiki Essencial. Ela diz o seguinte: Reiki é uma técnica de cura, de imposição das mãos, de incomparável simplicidade e eficácia. Eu não curto muito essa definição porque essa técnica que trabalha com a energia sutil que está aqui, impalpável, não se transfere só com as mãos. Com o olhar, todo o meu ser é reiki. A Java Peter, um alemão que morou nos Estados Unidos, depois no Japão, ele diz o seguinte: reiki é um caminho espiritual que vive em todos os seres humanos e que está também nos outros organismos vivos e que nos acompanha para o esplendor e a revelação da nossa natureza verdadeira. Na nossa natureza verdadeira. Então, é um caminho de reconexão. Porque a educação formal, a educação familiar, a igreja, os templos, muitas vezes com boa intenção, mas nos tiraram muito da nossa conexão com a gente mesmo. É sobre isso. E é por isso que a gente vai para a mesa de cirurgia, mas quando a gente estiver mais conectado com a gente mesmo, com a nossa verdade, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Parece simples ele falando, mas não é simples. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não é assim, veja, né? olha, Mas, não é mas assim, mas é verdade, não é assim. Não é assim. Mas, olha, eu não curto muito fazer cirurgia. As pessoas acham que eu curto. Acho que eu fiz 4, né? Já é muito para 45. Ou 5. Mas é que eu vou realmente, atualmente, muito tranquilo. Porque o que é que eu faço? Olha a importância de ter me trabalhado 26 anos em psicoterapia. Eu vou consciente de que aquilo está sendo necessário e que é para o meu bem. Tipo, vou tomar remédio alopático. A gente sabe que tem reação adversa. Olha o que eu faço.
E eu não estou trabalhando com positividade tóxica, não. Eu pego realmente e digo, sagrado remédio, sagrado remédio, sagrado remédio. Você vai entrar em mim para me dar o melhor resultado. Agora, opa! Aplica até um reiki no remédio que eu conheço você que deve. Agora, você chegou num ponto aí, positividade tóxica. Fale pra gente dessa, porque às vezes a gente tem aquele que fala, não, vai dar tudo certo, no ler não é assim, não é? Não é assim. Não é assim, a vida Tem não que é tá esse conto de fadas. Então, não é conto de fadas. Ao invés de dizer, vai dar tudo certo, aquela frase, eu estou com você. Eu estou com você, independentemente do que seja, eu estou com você. E acredito no melhor resultado. E o resultado que for, eu vou estar com você. É sobre isso. Porque essa coisa da positividade tóxica é a venda de ilusão que está aí a toda hora. Desculpem me dizer isso, mas domingo eu disse assim, vixe, parem o mundo que eu quero descer, que tá chato demais. Toda hora é vídeo de muita... Eu não sou contra a autoajuda, sou até a favor de livro de autoajuda, mas é por isso que existe aquela personagem, a psicóloga Rosângela, que vem para Aracaju, não é? Gratiluz, gratitudo, que ela tira uma onda bacana desse negócio da positividade tóxica, que é sempre assim, tudo está positivo, tudo é perfeito, tudo está lindo e maravilhoso. Não, a vida não é assim. Quando eu estou na positividade tóxica, eu estou fora de mim. Eu estou dissociado, eu estou vivendo uma realidade paralela. Quem vivia muito a realidade paralela eram os escritores e poetas românticos do século XIX. E o que é que acontecia? Se eu vivo constantemente realidades paralelas e fico na positividade tóxica, me iludindo, vem uma coisa horrível depois, que é a frustração. E a depressão. E a depressão, justamente dessa frustração. Porque o idealizado não condiz com o real. Uma hora essa ilusão vai ser batida à porta pela realidade. Isso é importantíssimo na nossa profissão. Importantíssimo. Sim. Por isso que a gente é verdadeira na consulta, e isso, eu e Lu, a gente compartilha muito. As pacientes que vão lá, elas sabem a realidade, elas sabem das possíveis complicações. Né? A gente se cerca de toda a segurança, e segurança a gente bate na tecla todos os dias e toda hora, e a gente se cerca de tudo que está ali de mais novo, precisa disso, a gente vai, a gente não economiza com segurança, né? E é muito importante que se seja dito o que é que pode acontecer. Sim. E que a paciente esteja consciente. Olha, você tem assim, a gente vai melhorar o que você tem, a gente vai fazer de tudo para que você fique satisfeito e feliz com o seu resultado. Mas promessa de resultado não existe. Sim. Medicina é uma ciência de meio e não de fim. E isso é um artigo do nosso Código de Ética. Então, isso não pode ser ferido e idealizado e jogado à mercê de qualquer coisa, como tem sido feito. Promessa de resultado, promessa de tamanho de cicatriz, promessa de... você vai fazer esse tipo de cirurgia que não é para você, aí chega na hora não consegue fazer, a paciente se frustra depois. Então, assim, a gente precisa que isso seja bem dito e que fique bem sedimentado. E eu faço muita questão de que seja... Inclusive, acho que foi hoje... Numa consulta a gente teve esse não um embate, mas a gente teve essa consciência. Tá tudo bonito. Doutora, a senhora pode me entregar esse resultado que a senhora postou ontem? Não posso. Não posso, porque outro você organismo. É assim, assim, assado, e fulana não era assim. Sim. Né? Então, os resultados, eles não são replicáveis. Não são replicáveis. Não são replicáveis. Não são. Muitas vezes a gente não promete nada e entrega tudo, mas não é sempre, né? Eu prefiro ser assim, não sei se eu vou conseguir. E aí depois a gente consegue, poxa, a paciente fica super feliz. Do que chegar e falar assim, não, você vai ficar assim. Aí chega depois... Não fica. Aí eu me coloco no lugar... Hoje eu falei, eu não faço em ninguém o que eu não faria em mim. Sim. Então, assim, sabe, é por isso que eu bato na tecla que a gente bate na tecla dessa realidade, né? Que a gente precisa estar sempre puxando o paciente. Para consciência, né? É um jeito diferente de fazer até às vezes a gente vai perder paciente por isso, mas eu não estou perdendo paciente, porque esse paciente não é meu. Não é nosso, exatamente. Eu acredito muito nisso, eu acho que a compactua disso. Você falou uma coisa do pós-operatório, que é assim, a minha mãe no pós-operatório, ela veio uma coisa muito ruim. Né? O que acontece? Não só dessa questão da nossa cabecinha, da mente, do todo. O pós-operatório em si, ele tem um desalinhamento hormonal, mexe com tudo isso. Então, sim, a paciente pode entrar. E hoje a gente observa mais. Na residência, a gente não tinha essa percepção, o paciente não era nosso. Hoje, quando a gente toma conta, está ali do ladinho, a gente vai entendendo
que tem umas pacientes vão para uma crise de ansiedade muito grande. E tem a ver com o hormonal, porque isso a gente estuda e a gente sabe que tem. Imagine esse hormonal desorganizado numa cabecinha que já era desorganizada. É a fome com a vontade de comer. Que entra despreparado. Despreparado. Né? Não raro, os primeiros 10 dias, as pacientes estão assim, parecendo que estão entrando num processo de depressão. Elas fizeram uma cirurgia que elas quiseram, que elas, às vezes, juntam dinheiro, anos para pagar, e elas estão arrasadas. E olha que está correndo tudo bem. E elas estão tristes, Luiz. No início da minha carreira, eu falava, meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que está acontecendo? Eu não entendia. Hoje, eu entendo isso melhor e meu psicológico está mais preparado para eu pegar essa paciente e falar, ó, vai passar, eu estou aqui. Fale comigo. A gente vai passar, eu entendo isso. Isso aqui. E aí, nesse momento, elas ficam assim, doutora, muito obrigada pela sua atenção. Como se fosse um muito obrigada. É isso, eu estou aqui. Mas o básico que tem que ser feito. Mas você não sente que elas são muito carentes disso? Porque mas, é o momento também. É o momento... Que ativa outras questões. Traz tudo. Não, mas eu estou falando no seguinte, essa diferenciação, que eu acredito que seja uma diferenciação nossa, de ter uma equipe que acolhe, de ter uma equipe que está ali, de ter o nosso telefone pessoal. Eu queria que todos os médicos, independente se fosse plástico, qualquer cirurgia, a gente trouxesse, fosse até um início da paciente se acordar para essa necessidade da terapia. Olha, porque ela acorda... E no outro dia, a médica já passou lá cedo. Dica, né? Não para elas, que elas já sabem, mas para... E também tem pessoas aí que já sabem. Esse acolhimento é terapêutico. É claro, é um recurso terapêutico. E, às vezes, esse acolhimento das duas médicas aí vai ajudar a paciente a renegociar um trauma lá da mãe que não acolheu. Quando ela teve febre, quando ela teve gripe, quando ela... Minha irmã me disse... Eu anestesiado, tal, eu tirei as amígdalas, faz 2 anos, com o doutor Gustavo Lima. E minha irmã me disse que ele passou no quarto umas 4 vezes. Quando eu voltei assim, ele estava aqui do lado, minha irmã aqui do outro. E ele aqui, ó, fazendo assim. Ó, a lembrança que fica, né? A lembrança positiva que fica. Por isso eu digo essa coisa de... Quem é que vai acompanhar? Quem é que vai acompanhar? Já pensou uma pessoa mega estressada? Às vezes a gente só tem aquela pessoa para nos acompanhar, que a toda hora vai estar. Nossa, atrapalha tanto o processo. Muito. E pode retraumatizar. Sobrecarrega. Inclusive, interferir. Essa retraumatização pode interferir na cicatrização. Ainda tem aquela acompanhante que depois da cirurgia fica assim, para que você foi fazer isso? Aí, tá vendo agora? Tá aí, ó. Tá aí com dor. Tá aí. Você não precisava disso não sei o quê. Eu fico assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa está fazendo? Mas isso é super tóxico para o processo e todo, é muito comum, viu? É comum. É muito comum. Olha, o exemplo que eu dei de quando a terapeuta Arleide me disse assim, como você entra, que é muito do SE, como você entra no processo na sala, você sai. E eu disse que estava... Lembra que eu disse umas 25 pessoas querendo me acompanhar? Meu Deus. Como você Inclusive, muitas vezes, até familiares. E, meu Deus... Minha irmã, por exemplo, é ótima para me acompanhar. Ele está queimando todo mundo aqui hoje. Mas falou bem, né? Amigos, às vezes, muito bons. Mas, às vezes, você quer estar com quem? E aí, eu fiz uma sessão com a Arleide antes de entrar, antes de ir no outro dia fazer a cirurgia, ainda tendo que decidir à noite quem era que ia me acompanhar. Eu digo já. E a Arleide só disse assim, sinta agora comigo. Quem é que você quer com você? Sinta. Permita esse organismo sentir, respirar e sentir. Quem é que você quer que ele acompanhe? E aí eu disse uns 6 nomes. Ela, o que é que você vai fazer com esses 6 nomes? Vou pedir para revezar. Pá. Acabou. Perfeito. Fluido. Perfeito. Só tive gente. Light. Light. Ó, dica, viu, gente? Para te acompanhar no seu pós-cirúrgico, pegue pessoas reikiadas. Pessoas que estejam com luz azul. Reikiadas e reikianas, terapeutizadas. Pessoas que estejam o quê? Com luz. Pessoa que esteja com treva não tem que estar com você, sim, amor. Porque, Karine... Joga pro universo essas pessoas. Joga. Olha que coisa boa. Às vezes a pessoa não passou por processo psicoterapêutico...
E eu estou falando de várias linhas de terapia. A terapia, não as complementares alternativas, mas a terapia também da psicologia, seja cognitiva, junguiana, e por aí se vai. Às vezes a pessoa não se terapeutizou dentro de consultório, mas é uma pessoa tão conectada com o melhor da vida Isso, exatamente. que nos traz assim... Sabe aquela senhorinha que você diz assim, poxa, essa pessoa tinha tudo na vida para ser infeliz e ela é tão... Pra que não cima, é de né? positividade tóxica que é. Ela é consciente daquela realidade, mas aquela realidade para ela, ela enxerga e ela vê o que ela pode tirar de melhor daquela realidade, daquela situação. Uma outra dica dentro do que Lu Tem perguntou várias, viu? veja, os mudras ou mudras, que são gestos principalmente feitos com as mãos, que na yoga se usa muito e os yogis usam muito. Ajudam muito porque são gestos sagrados. Aí você está numa ansiedade terrível. Quando eu ministrava aula de arte de falar em público, e eu sou o avesso do que seria o sucesso do clássico em falar em público. Você está ansioso demais. No meu caso, eu sou muito K. E aí, para organizar um discurso linear, e eu dei aula vários anos de arte de falar em público, porque eu dizia, seja você, quebra essas regras, poxa, essas regras patriarcalistas. Vai olhar os manuais que tem. A mulher deve usar uma saia perto do joelho, depende da mulher. Se ela for uma professora de educação física, vai estar de quê? De lycra com shortinho. E aí, manual de arte de falar em público? Contesto o patriarcado terrivelmente, porque eu defendo demais as mulheres. Embora existem mulheres machistas também. Não é que não é o caso aqui. E aí, vejam bem. Somos feministas, beijo. Axé. Somos mesmo. Acha. Axé. E aí, vejam bem. Aí estou lá falando em público, eu estou muito ansioso para entrar para a consulta com a doutora Luana. Ai, meu Deus, o que é que essa mulher vai dizer desses meus exames? Ai, meu Deus do céu, será que tá? Dedo que ajuda a acalmar o coração. Esse aqui é maravilhoso. Olhe, Segurar o dedo. esse aqui, o mindinho, ó. Ó. O menor de todos, ó. Nossa, eu faço isso. Ó. Quer ver coisa avião? Ai, meu Deus, de vez em quando avião não tem como. Essa aqui, ó. E é segura tão aqui. ancestral, tão lá de trás, né? Ó, esse aqui, esse mudra aqui, ó. Ó. Esse eu já Que tinha visto. Ajuda a ativar a criatividade, o poder pessoal e ajuda a enfrentar medos. Então, eu não acredito. Faça, experimente. Assim, vou experimentar essa doidice que Luiz disse, essa babaquice, essa não sei o quê. Faça. Pode ser assim que você esteja tão no mental que realmente pode não dar nenhum resultado, que está lá a mente agitada, ansiosa, mas pode ser que, experimentei. Não é que eu percebi que... Vai que, né? Aquele que eu mostrei aqui, ó, que se eu ativo um outro campo meu, que é menos mental, racional, tende a me acalmar mais. Esse aqui, que é de cura e autocura, olha. Esse aqui parece uma arma, né? Sim. Esse aqui que parece o símbolo do... Do capeta. Mas não é? E, ó, e tem um essencial, gente. Numa das linhas orientais de estudo da nossa mão e do nosso corpo e as simbologias do nosso corpo, também no budismo, no zen budismo, em algumas linhas os yogis dizem que esse dedo aqui é muito do nosso egóico, nosso ego que quer controlar e que julga e que... E esse aqui é o do poder supremo, da divindade. Então, quando eu faço isso aqui, ó, esse dedo se curvou ao poder supremo. A minha instância egóica se curvou ao poder supremo. E o supremo também somos nós, porque nós somos micro do macro. Somos também divindade, como diz a Java Peter. Ó, isso aqui. Gente, eu nem acredito que a gente vai ter que acabar. Eu me aquietei até fazendo isso, olha. Você acabou, né? Eu tenho que... Foi até a deixa, porque a gente vai ter que acabar, porque foi. Ô, Lu, e esse aqui, ó, esse aqui, da prece. Tocar o cardíaco. Arquear os cotovelos. As asas. E aí, gente, boa sorte sob a condução dessas mulheres.
Se entreguem à música, ao samba, ao reggae, Vai dançar para já ir. Fazer terapia, psicoterapia para ir Luiz, aquietando. sabe o que eu queria te pedir uma última coisa, assim? Sim. Se você puder Peça resumir duas. rapidinho. Um dia antes da cirurgia. Programa aí um dia legal para a paciente antes da cirurgia, para ela chegar no dia da cirurgia light. Primeira tudo coisa, certo. aquela pessoa que briga com você toda hora seja... Vixe, como é que... Vou dizer, viu? Aquele marido brigão. Marido, pelo amor de Deus, alivia aí. Alivia aí. Se ele não aliviar, se priorize. Se priorize. Saia Então, de casa. tá perto de pessoas que lhe trazem uma vibração positiva. Se eu estou perto de pessoas que são tóxicas... Já levou tua energia ali. Sim. Aí você disse, tá, antes da cirurgia, ter consciência de quem vai me acompanhar. A alimentação, aí eu estou no jejum, não é? Estou no jejum lá, porque Tem que fazer 8 horas de jejum. o jejum. Mas antes dessas 8 horas, do que é que eu vou me alimentar? Então, ter cuidado com comida muito condimentada. Isso é importante. Fale mesmo. Muito comida condimentada, por exemplo. Antes dessas 8 horas de jejum, a pessoa aproveita e diz, eu vou ficar de jejum 8 horas, 10 horas, eu vou aproveitar e comer uma feijoada. Gente, pelo amor de Deus, é muita toxina para o organismo. Ou vou comer carne de porco, ou vou extravasar. Então, cuidar da alimentação nesse dia bem anterior. Fazer as coisas que você gosta, retomando o que eu disse lá. Tá, eu quero ir ao cinema, tá? A doutora Luana disse... Olha, Lu vai agora, pá. A doutora Luana disse para eu não gripar, mas eu tô sentindo que se eu for ao cinema, eu vou me agasalhar todo, vou ao mar, vou. Então, é fazer um recorte das coisas que me deixam mais presentificada, mais inteiro, mais inteira, e que me deixam, portanto, no meu eixo de equilíbrio. Ai, que maravilha. Lançar-se ao que lhe reconecta a sua melhor parte. É sobre isso. Manda um zapzinho para as duas cirurgiãs, doutora Luana e doutora Karine, que você vai receber uma ótima resposta. Elas podem estar trabalhando mais 2 horas, 1 hora depois, meia hora depois, 10 minutos depois. Vai vir aquela frase no zap de incentivo e de acolhimento. Isso é mega importante para o seu outro dia já na cirurgia. É a parte do acolhimento pré-cirúrgico. E muitas vezes pessoas como elas não vão nem precisar que você mande o zap. Elas já vão mandar. E o que é que vocês fazem? Aproveita essa frase, reconhece aqui, olhando para a tela do celular. Há alguém me acolhendo. E eu aceito este acolhimento porque eu sou merecedora, merecedor deste acolhimento, porque eu sou luz e eu sou uma centelha divina no mundo. Assim como as profissionais que cuidam de mim também são centelhas divinas. E isto é a poesia, é a melhor parte nossa, que é essa essência sagrada. Beijo em cada coração. Merece, Ele palmas. é maravilhoso. Palmas para elas! Palmas para elas. Lu, deixa eu dizer uma coisa. A gente vai ter que encerrar. Lamentavelmente encerrar. E eu falo demais. É maravilhoso, eu adoro. Coisa de gente ansiosa, ansiedade, vamos dizer, não a que atrapalha. Mas Boa, ansiedade. o imperativo, né? O imperativo funcional. Ai, coisa linda. Fale onde a gente te acha. Tudo. Quem rede quer ser social. reikiado? Fale dos cursos. Eu quero que você fale tudo aqui. Fale tudo. Agora a gente tá com... vou dizer, viu? Diga. E que mulheres lindas chegaram. E o cara também. Então vamos lá, vejam bem. Agora tem um projeto para o dia 23. Eu sou integralista em relação às instâncias religiosas. Então a gente tem um samba de terreiro, dia 23. Com um Ialorixá, com um professor de dança, com 3 músicos para limpeza energética, defumação, aterramento, essas técnicas de aterramento, dia 23 de julho agora. A gente tem curso de reiki no mês de agosto, e aí é só entrar no meu Instagram, Fala seu Instagram. Luiz de Tutuarama. Quando botar Luiz com Z de Tutu, já vai aparecer. De Tutu. De Tutu. Faz isso, pessoal, porque escrever Tutuarama É puxado. Tem um H aí no meio que eu não vou... Tem um H. E também posso deixar tranquilamente o WhatsApp. Confio. Sim, pode deixar. 79998181853. 18. Repete. 79998181853. Procurem esse homem, ele é maravilhoso. Luiz, obrigada. Estamos Obrigada aqui em por união. Gratidão. Realmente foi assim sensacional. Assim. Essa live tá preciosa, né? Porque tem muitas dicas assim
E pessoas assistam. Minhas pacientes, por favor, assistam. Preciso. Viu? Todos, esse podcast está lindo, maravilhoso. Luiz, obrigada pela Não presença. escolham quaisquer profissionais. Cheiro, gente. Vamos Gratidão, lá, café. gratidão. Café, eu tô com a da versão anterior. Kanshashite, gratidão. Kanshashite. Kanshashite, em japonês, gratidão. Ai, Luiz, obrigada. Foi ótimo. Sensacional. E aí? Hello, Luiz. Entra